Olá, boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, guia da humanidade, esteja presente em todos os corações. Aqui estamos felizes por mais uma oportunidade de estudarmos a obra Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, uma obra básica, essencial ao nosso aprendizado. Vamos iniciar hoje o terceiro módulo que trata da maior potência do universo, a causa primeira de todas as coisas, nosso Pai, nosso Deus amantíssimo. E então, para nós é uma alegria muito grande podermos refletir e aprender mais sobre estes ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece. Vamos fazer uma prece com muita confiança, pedindo aos nossos mentores, nossos anjos guardiães, aos espíritos de luz, que venham em nosso auxílio. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós aqui estamos, agradecidos por estes momentos que a Tua misericórdia nos oferece, o ambiente que nos foi preparado, a companhia espiritual dos nossos mentores e também dos irmãos desencarnados que estão à procura de luz, de esclarecimento, de entender o objetivo da nossa existência. Agradecido, Senhor, por nos reunirmos aqui em Teu nome, pedindo, Jesus, a Tua bênção, Teu amparo, que nós saibamos aproveitar esse conteúdo e que possamos, conforme a nossa capacidade, sermos divulgadores destas luzes, destes ensinamentos que a doutrina espírita oferece a toda a humanidade. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja.
Programa Fundamental, Módulo 3. O tema é Deus. Objetivo geral: apresentar Deus como inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Existência de Deus. Objetivos: explicar a necessidade da crença em Deus para o homem, conceituar Deus à luz da doutrina espírita. A ideia de Deus se afirma e se impõe fora e acima de todos os sistemas, de todas as filosofias, de todas as crenças. Palavras de Leon Denis, no livro O Grande Enigma, capítulo 5. A necessidade da crença em Deus está instintivamente alojada na mente humana. Vou reler. A necessidade da crença em Deus está instintivamente alojada na mente humana e decorre do axioma de que não há efeito sem causa. Foi por este motivo que Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A resposta foi a seguinte: a de que Deus existe, pois donde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio: não há efeito sem causa. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 5. Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão número 1. Subsídios. O homem que desconhece Deus e não quer saber que forças, que recursos, que socorros dele promanam, esse é comparável a um indigente que habita ao lado de palácios cheios de tesouros e se arrisca a morrer de miséria diante da porta que lhe está aberta e pela qual tudo o convida a entrar. A crença em Deus se afirma e se impõe fora e acima de todos os sistemas, de todas as filosofias, de todas as crenças. O homem não se pode desinteressar dela, porque o homem é um ser pensante. Vamos fazer uma pequena reflexão nessas palavras de Leon Denis, que realmente nós temos que nos ater a essa
crença em Deus. Imaginemos se nós não tivéssemos essa concepção de um ser supremo, de um ser que a tudo criou, que a tudo provê, a todas as necessidades dos seres. Como seria o nosso pensamento? Como seria a nossa existência? E então, por isso nós estamos vendo Leon Denis afirmar que essa crença, ela por si só, ela já é afirmada na nossa intimidade. E ela se impõe porque nós observamos em toda a criação uma imponência extraordinária, em todas as formas mais simples e complexas que está na natureza. E então é importante nós refletirmos na crença, porque a crença é o que nos dá sentido para a nossa fé. A nossa fé é a concepção desse ser que a tudo criou, esse ser que rege todas as necessidades de todos os seres, desde os seres mais ínfimos da natureza, desde aqueles que nós imaginamos sem nenhuma utilidade, porque muitas vezes nós imaginamos que um inseto, uma formiga, alguns animais peçonhentos não deveriam existir. Não é assim que nós pensamos muitas vezes? Mas para todos esses seres, Deus tem um objetivo. Ele é o Criador de tudo, não é? Vamos ver também nessas afirmativas que encontramos no Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta: que é Deus? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, questão número 1. Que é Deus? E então, nessa forma que Allan Kardec traz o questionamento, nós vamos perceber qual é o alcance da intenção que Allan Kardec traz abordando os espíritos nesse sentido. Porque muitas vezes a nossa tradição, a nossa cultura, traz uma personalização, uma personificação de Deus, como uma imagem de ser parecido com o ser humano, não é? E então, aquele ancião, já bastante idoso, sentado em um trono, com uma postura de comando, não é? Aquilo é uma imagem das religiões, podemos dizer, pré-históricas. A mentalidade que ainda não tinha condições de entender esse ser supremo, esse Pai amantíssimo que Jesus nos ensina e nos mostra em todas as suas lições, não é? Mas então, que é Deus? E os espíritos respondem: é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, sintetizando aquilo que a mentalidade do ser humano está apta a entender. Na nossa visão, na nossa concepção deste ser supremo, não é? Mas então temos outras questões que Allan Kardec faz em relação a este ser supremo.
Porque os seres, o ser humano especialmente, trazemos em nosso mundo íntimo este sentimento instintivo, né? Que existe essa potência maior e que é capaz de prover todas as nossas necessidades. De onde vem esse sentimento? E a resposta está muito clara, a de que Deus existe, né? Então, todos os seres, todos os filhos de Deus já trazem no seu mundo íntimo esse instinto, essa intuição de um ser supremo, né? E os Espíritos nos dizem, diz Allan Kardec, é ainda uma consequência do princípio que não há efeito sem causa. Olha que coisa interessante. Tudo que nós observamos no universo é o resultado da obra divina. É obra divina, é resultado do construtor divino, não é? Daquele que tudo criou. Não é assim? Vamos continuar com a leitura, que vamos aclarando e abrangendo mais lições importantes e argumentos que vão enriquecer as nossas ideias. O homem não se pode desinteressar dela, porque o homem é um ser pensante. Continuando, o homem vive e importa-lhe saber qual é a fonte, qual é a causa, qual é a lei da vida. A opinião que tem sobre a causa, sobre a lei do universo, essa opinião, quer ele queira ou não, quer saiba ou não, se reflete em seus atos, em toda a sua vida pública e particular. Uma observação muito interessante de Leon Denis aí, né? A opinião que nós temos, ou mesmo se nós não tivermos, o que nós estamos vivenciando no dia a dia tem uma relação direta com aquele que nos criou, mesmo nós querendo ou não. Mesmo nós nos importando com esta crença ou não, tudo reflete em nossa vida pública e particular, porque a ação da providência divina é constante, não é? A questão de Deus é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre as nossas cabeças e cuja solução se liga de maneira restrita, imperiosa ao problema do ser humano e de seu destino, ao problema da vida individual e da vida social. O conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo e sobre a vida é o que há de mais essencial, de mais necessário, porque é Ele que nos sustenta, que nos inspira, que nos dirige, mesmo à nossa revelia. A crença em Deus está instintivamente impressa na mente humana. À medida que o homem evolui, apura-se também a crença em Deus. Dessa forma, como nos ensinam os espíritos superiores, o sentimento instintivo de crer em Deus nos prova que Deus existe. É também
uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Contra-argumenta Allan Kardec mesmo no Livro dos Espíritos. Poder-se-ia argumentar que a crença em Deus resulta da educação recebida em consequência das ideias adquiridas. Entretanto, esclarecem os espíritos a resposta dos espíritos a essa argumentação de Allan Kardec. Se assim fosse, por que existiria em vossos selvagens? Opinando a respeito, Allan Kardec elucida. Agora, comentário de Allan Kardec sobre esta questão de nós trazermos esse sentimento inato em nosso mundo íntimo. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Olha aí. Então, até aí, Allan Kardec está mostrando, se esse sentimento fosse fruto somente dos ensinamentos, né, da cultura, de geração a geração, não existiria nesses que estão na primeira escala evolutiva, nos selvagens, nos primatas, né? E então só existiria naqueles que tiveram condições de receber o ensinamento, assim como se dá nas noções da ciência. Não é isso? Mas Allan Kardec continua. Deus nos fala por todas as vozes do infinito. Ele fala não em Bíblia escrita há séculos, mas em uma Bíblia que se escreve todos os dias, com estes característicos majestosos que se chamam oceanos, montanhas e astros do céu, por todas as harmonias doces e graves que sobem do imo da terra e descem dos espaços etéreos. Fala ainda no santuário do ser, nas horas do silêncio e da meditação, quando os ruídos discordantes da vida material se calam. Então, a voz interior, a grande voz desperta e se faz ouvir. Essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres do progresso, da ascensão da criatura. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vidas, de amor, de virtude, de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germen divino escondido em toda alma humana. Então, meus irmãos e minhas irmãs, são reflexões, orientações e pontos muito importantes para que nós possamos refletir, não é? Porque muitos que não se dedicam a estudar a causa primária que é Deus, muitos que não tiveram uma instrução religiosa, uma orientação que se liga com o nosso Criador,
muitos não acreditam, não é? Ou não querem acreditar, ou se fazem cépticos por não desenvolver o raciocínio da existência, porque a prova da existência de Deus está em todos os cantos, só não enxerga aquele que não quer, não é? E então Allan Kardec está mostrando para nós aí, ele nos fala por todas as vozes do infinito. Olha aí, chega a ser uma forma poética para nós buscarmos interiorizar esta ideia. Fala não na Bíblia escrita há séculos, porque na Bíblia, na primeira revelação, nós já temos notícias de Deus, nosso Criador. Mas o que Kardec está dizendo é o que está escrito no livro da natureza, não é? Que se escreve todos os dias com esses característicos majestosos. Olha aí. Então Allan Kardec mostra oceanos, montanhas, os astros do céu, todas as harmonias doces e graves que sobem do imo da terra ou descem dos espaços etéreos. Então nós lembramos também, lá nas questões do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos falam para Kardec que tudo que não é obra do homem é obra de Deus. E quando nós vemos, por exemplo, um quadro, uma arte muito bem feita, logo imaginamos que o artista que criou esse quadro, essa arte, tem uma habilidade extraordinária. Assim são as coisas que estão na natureza. Quando nós apuramos os olhos da alma para perceber a criação de Deus, como Allan Kardec está dizendo aí, nos oceanos, nas montanhas, nos astros do céu. É assim? E então é a forma de nós percebermos a causa de tudo isso aí. Nós podemos não enxergar, mas olha que detalhe maravilhoso que nós temos aqui. Fala no santuário do ser. Isto aqui, gente, é maravilhoso nós refletir sobre isso. O santuário do ser. Quando nós nos desligamos do ruído das coisas materiais, olha aí, dos ruídos discordantes da vida material, quando se calam todos esses ruídos, então a voz interior, a grande voz desperta e se faz ouvir. Aí é que nós então vamos perceber. Nós não estamos vendo, mas nós estamos sentindo Deus. Deus não se vê na nossa categoria, na nossa escala evolutiva. Nós podemos sentir a presença de Deus. Não é isso que nós estamos percebendo aí? Não é? Essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres do progresso, o que nos impulsiona a buscar sempre um melhoramento, uma evolução, aquilo que há de melhor na existência para nós e para oferecer o melhor de nós. São leis do progresso, leis da natureza. A ascensão da criatura, a nossa elevação, o nosso crescimento, não é? Mas olha aqui, há uma espécie de retiro íntimo, quando nós fazemos uma pausa para uma meditação, nos desligamos de todas as coisas exteriores
fazemos uma viagem no nosso mundo íntimo. E então, é hora de nós sentirmos a presença de Deus, não é? E sempre, nos momentos em que nós conseguimos, nós nos abastecemos nesta fonte inesgotável. Nós nos fortalecemos, nós nos reabilitamos diante da nossa consciência, diante da visão de vida que nós temos, não é? Então precisamos de aprender com essas dicas, com essas orientações. Olha aí, há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda, onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de luz, de virtude. Gente, precisamos memorizar, precisamos guardar conosco estas orientações para nos fortalecer, não é? Para estarmos sempre atentos e aproveitando todos os recursos que a providência divina coloca ao nosso alcance. Ali se manifesta esse reflexo, esse germe divino, escondido em toda a alma humana. Todos os seres trazem isso como um germe, uma semente que está lá. Precisamos somente desenvolver, não é? Aprimorar nossa capacidade, nos aplicar em perceber e exteriorizar tudo aquilo que nós já conquistamos de beleza, de inteligência, de sentimento acima de tudo, porque é através do sentimento é que nós vamos provando. Desculpe. É através do sentimento é que nós vamos demonstrando e percebendo a energia divina em nossas vidas, não é? Gente, então nós vamos deixar para continuar na próxima semana a lição que é extraordinária, maravilhosa lição. Vamos parar por aqui. Nosso horário já está nos chamando a atenção. E nós então convidamos a todos para que possamos continuar com este estudo individualmente ou em grupo, porque são orientações maravilhosas, essenciais, como nós vimos aí na nossa existência, não é? E agora nós vamos então fazer as nossas vibrações por aqueles que nós queremos auxiliar. Nossos conhecidos, as pessoas que nos pediram preces, vibrações, orientação espiritual que chega através dos mentores, dos anjos guardiães. Vamos então nos unir com as esferas mais altas, em pensamento e sentimento voltado a Deus, nosso Pai, a Jesus, médico das almas, mestre e guia da humanidade. As equipes de socorro que nos assistem, que nos trazem o remédio que nós necessitamos, através do ouvido, através dos fluidos confortadores, através das lições.
Vamos mentalizar nossos irmãos hospitalizados. Aqueles em seus leitos de provações. Aqueles que estão passando por intervenções cirúrgicas, aqueles que estão nas UTIs, no pronto-socorro, envolvendo com as energias da paz, da esperança. As equipes de socorro levando todos os recursos necessários em nome de Deus para renovar a esperança e a confiança desses irmãos. Também as nossas vibrações para aqueles que estão se preparando para o retorno à pátria espiritual. Que eles tenham o desprendimento necessário, a aceitação, a confiança nesse poder do nosso Pai. Aqueles que se despertam na pátria espiritual e que não entendem a sua própria situação nesse novo mundo onde se adentraram. Que os bons espíritos possam envolvê-los, tendo o ambiente favorável ao resgate desses irmãos necessitados de acolhimento, de socorro, de amparo. Nós, na nossa casa espírita, entendemos que é um ponto de encontro entre encarnados e desencarnados. E essas equipes aqui estão nos ajudando, nos amparando, oferecendo todos os recursos que nós necessitamos em nome de Deus. Confiemos neste auxílio, neste amparo. Senhor Jesus, nesses momentos, com o nosso sentimento de gratidão, queremos unir nossos pensamentos e sentimentos e nos elevar a Deus em uma oração de gratidão, em um sentimento de resignação diante dos desígnios do nosso Pai, te pedindo, Senhor, o teu amparo, a tua luz, e o socorro desses espíritos da tua seara, missionários da luz, falanges de socorro, de esclarecimentos. Divino amigo, ensina-nos a aproveitar esses recursos, ensina-nos a nos desprender das coisas materiais para perceber a grandeza que há nos envolvendo
no mundo espiritual. E queremos também, Senhor, te pedir pelas nossas famílias, pelos entes amados, muita paz, discernimento nesta caminhada terrena, que possamos todos estar confiantes, perseverantes no trabalho em favor do próximo. Em teu nome, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos felizes por esses momentos de paz e de luz na companhia desses espíritos amigos, pedindo a Deus que nos dê novas oportunidades. Gratidão pelo apoio, gratidão pelo incentivo. Muita paz a todos, até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.